Olá, meu nome é Eliel e nesse vídeo a gente vai falar sobre o construtor de filtro, uma novidade que veio aqui na versão 9.11 do ScriptCase. Nesse vídeo eu quero tratar de duas partes específicas. A primeira parte a gente vai falar sobre o desenvolvedor, né? A parte que o desenvolvedor vai fazer para ativar essa ferramenta e como ele pode configurar essa ferramenta da melhor forma ali no ambiente de desenvolvimento. Essa parte eu acredito que vai ser muito mais simples. E eu quero falar também da parte em que o usuário vai utilizar o sistema para aplicar filtros específicos, criar filtros. Eu quero fazer com que o usuário tenha uma visão mais ampla para que ele mesmo possa criar os filtros, possa criar os relatórios de acordo com a necessidade deles. Então, se você desenvolve um sistema no ScriptCase e você quer que o usuário do seu sistema aprenda a criar os filtros ali de acordo com as necessidades, de forma que ele mesmo possa raciocinar na necessidade dele, você pode passar esse vídeo para ele na segunda parte, que ele vai ser capaz de fazer isso tranquilamente. Para este exemplo aqui, a gente vai usar uma tabela do banco de dados Airport e eu fiz aqui uma simplificação da tabela Booking, que são as reservas de voo de um determinado período. Fiz alguns ajustes no período também para que a gente possa trabalhar ali com os filtros de forma mais atual. Então essa tabela aqui, Booking Complete, que foi a que eu estou utilizando na nossa aplicação de consulta, nós temos aqui o ID da reserva, o assento, o preço, nós temos o ID do voo, o número do voo, o horário da partida, da chegada. Aqui o IATA aqui é o código do aeroporto, né, aquele código de 3 letras, o nome do aeroporto, a cidade e o país. Neste caso aqui os 4 são da saída, né, da partida. E aqui a gente tem a chegada, para onde, né, o voo de um lugar para outro. Então aqui nós temos o IATA, o nome, a cidade e o país também. Aí nós temos aqui a companhia aérea e o identifier aqui é o nome da aeronave ou o tipo de aeronave que foi usada nesse voo. Então, este banco de dados aqui ele tem 54 milhões de registros, só que eu criei uma view aqui só para filtrar 400 mil registros, só para o sistema ficar mais leve, porque eu estava trabalhando com o banco de dados completo, estava demorando um pouco. Então foi essa aqui, ó. Eu criei essa view aqui que faz exatamente um select aqui de todos os campos da tabela Book Complete, limitando aqui a 400 mil registros para simplificar o processo ali. Eu já tinha criado uma aplicação aqui, que é exatamente a que eu estou mostrando aqui no modelo, mas eu vou criar novamente uma nova aplicação do zero aqui, baseada na mesma consulta, para a gente trabalhar aqui junto as configurações aqui do nosso construtor de filtro. Ao executar a nossa aplicação aqui, você vai perceber que ela não vem com o construtor de filtro ativado aqui na barra de ferramentas. A gente precisa, de fato, selecionar os campos que vão fazer parte do construtor de filtro para que ele possa aparecer ali na barra de ferramentas. Então aqui no menu filtro, eu venho aqui, ó, construtor de filtro dinâmico, construtor de filtro, selecionar campos. Então eu vou definir quais campos eu quero que apareça no construtor de filtro, para que eu possa utilizar como bases para filtrar, né? Vou colocar estes campos aqui, tirando aqui o ID da reserva, o ID do voo e o from IATA e to IATA também. Então agora eu selecionei todos os campos que eu quero no construtor. Ao fazer aqui o salvamento dessa alteração e executando a aplicação, o nosso botão já vai aparecer aqui.
partir desse momento eu já posso trabalhar no construtor de filtro. Mas a gente tem aqui algumas configurações que é interessante a gente abordar. A primeira opção é habilitar e desabilitar, se você quer que o usuário possa habilitar e desabilitar as condições. À medida que ele for acrescentando as condições, ele pode ativar ou desativar, né? Habilitar ou desativar cada condição para que o filtro reflita sem aquelas opções, né? Ou com, para facilitar o resultado do filtro, né? Sem precisar excluir o filtro, né? Então essa opção é bem bacana, a gente já deixa marcado já. As condições do filtro a gente vai marcar se a gente quer mostrar à medida que a gente vai preencher o filtro aqui. Vamos usar um campo aqui, country. Então, à medida que eu coloquei uma condição aqui no meu filtro, ele mostra aqui embaixo, escrito, né, de forma escrita, explícita, essa condição aqui, ó, from country, que é o campo que eu utilizei, contém Brasil. É a condição que eu coloquei aqui. E aqui a gente pode escolher se a gente quer o filtro no formato modal ou da forma que ele está sendo exibido aqui, que ele aparece logo acima da consulta. O padrão é ele vir dessa forma, logo acima da consulta, eu aplico e ele faz a alteração aqui embaixo. Mas, se eu alterar aqui para marcar ele como modal, quando eu executar novamente a consulta, ele vai aparecer aqui nessa janelinha no modal. A gente já tem um vídeo explicando sobre essas condições, mas vale a pena ressaltar isso aqui novamente, né? Então vamos colocar aqui o mesmo, né, que a gente tinha feito. Vamos colocar aqui para o país. Dinamarca. Eu acho que é, né? Então perfeito, nosso filtro já está funcionando aqui. E a última opção é destacar os resultados, que eles aparecem de vermelho aqui. No caso eu não coloquei, eu não ajustei o campo aqui do país, né? Do to country aqui, por isso ele não apareceu destacado, mas a gente pode trabalhar aqui na nossa consulta, que isso aqui já é um exemplo mais simples, onde aqui no posicionamento dos campos eu posso escolher quais campos eu quero que apareça na minha consulta. Eu vou selecionar aqui City Price. Vou utilizar estes campos aqui. Vou tirar o Arrival aqui. Como eu estou utilizando uma tela ampliada aqui, ele dá a barra de rolagem horizontal. Mas aqui agora vamos filtrar de novo. Vou colocar aqui. City não é to city, to country. Então dessa vez ele aparece destacado de vermelho aqui no resultado da minha consulta. Então é um recurso bastante interessante. O que a gente precisa basicamente para ativar o construtor de filtro a gente já fez. Mas aqui tem mais opções que vale a pena a gente ressaltar aqui. Vocês já conhecem, a gente já trabalhou isso em outros vídeos. Por exemplo, aqui tem a opção de salvar filtro. Funciona exatamente da mesma forma de salvar a consulta aqui. No caso aqui de salvar filtro, eu posso escolher o nível que eu quero esse salvamento, público ou usar regras. Se eu marcar usar regras, eu posso utilizar, por exemplo, a variável global do usuário para salvar a consulta, perdão, mas para salvar o filtro apenas para o usuário específico. Se você assistiu outros vídeos aqui do canal, você vai conseguir ver os vídeos que falam sobre essa opção de usar regras para salvamento através do login do usuário. As configurações aqui já passou.
A gente tem aqui, logo acima, você pode escolher se você quer utilizar o construtor de filtro ou o filtro dinâmico. Você não pode usar os dois, né? Você vai ter que escolher um dos dois. Então, por padrão agora, nas versões mais novas do Script Case, ele já vai vir com o construtor de filtro marcado como padrão. E você pode escolher aqui também se você quer o Enter para tabular ou submeter uma configuração. Então, a gente pode deixar aqui para submeter. Então, aqui vem construtor de filtro. Se você marcar filtro dinâmico, aí você pode vir aqui na opção de filtro dinâmico e selecionar os campos, da mesma forma que a gente fez com o construtor de filtros. Então, eu poderia colocar aqui as opções, né? Vou colocar só algumas aqui. E agora vocês vão perceber que vai aparecer o botão de filtro dinâmico e não construtor de filtro aqui, ó. Assim que atualizou, aparece o botão de filtro dinâmico. Que para mim não faz mais sentido você utilizar o filtro dinâmico, a não ser que os seus usuários já estejam acostumados com essa opção do filtro dinâmico. Eles já utilizam aí para criar os relatórios deles. Mas o construtor de filtro ele é muito mais poderoso e muito mais intuitivo. Eu acredito que é uma ferramenta que o Script Case trouxe para a gente que fez uma grande diferença, porque dá entrega um poder muito grande na mão do usuário e é muito intuitivo. Aqui no filtro dinâmico é um pouquinho mais chato de mexer, né, digamos assim. Você pode ir acrescentando os campos aqui e aplicando. Mas o construtor de filtro ele permite que você faça isso de uma forma visual e ainda te mostra aqui um resumo do que está sendo feito. Então, eu vejo que ele é muito mais poderoso e muito mais intuitivo para o usuário final poder gerar os próprios relatórios. Mas, de qualquer forma, o filtro dinâmico ainda está disponível aqui. Nós temos aqui também as condições do filtro, onde você pode escolher para cada campo quais condições você quer que apareça lá para o usuário escolher. Então, por exemplo, se a gente pega o acento aqui, ele vai ter a opção contém, não contém exatamente igual e vazio. Lembrando que o acento aqui, ele é um texto, né? Normalmente é uma letra com 2 números ou alguma coisa parecida com isso. Então, como é texto, ele aparece essas condições. Já o preço, por ser um valor, vai aparecer aqui maior que, menor que, exatamente igual. E você pode colocar outras opções aqui. Se você quiser aqui, entre dois valores, por exemplo, que seria o between, né? Aqui tem que clicar, liga e desliga. Então, é uma opção, uma terceira opção aqui, entre vários valores, também é uma opção que eu gosto de utilizar, apesar que para preço não é tão interessante assim. Mas ele vai te dar essa opção também, basta você separar por vírgula. Então, a gente está configurando aqui, cada campo, o que a gente quer que apareça de condição para o usuário selecionar. Por exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, esse campo do tipo data, exatamente igual, maior, menor que entre dois valores, que foram os padrões, né, que o sistema colocou aqui para a gente. Então, ao executar aqui a minha aplicação, e eu pego aqui, adiciono uma condição do envio aqui, aí eu tenho estas opções aqui exatamente, aquelas configurações que eu coloquei lá. Então, vai aparecer aqui para mim. Ele já coloca os campos aqui de forma automática, para dia, mês e ano, hora, minuto e segundo, de forma que, à medida que você vai preenchendo, você já vai vendo o resultado aqui, ó, de perto, intervalo de 1 do 1 a 31 do 12. Então, se eu colocar aqui, vamos colocar aqui agosto de 2024 até setembro de 2024. Apesar de ter preenchido apenas o mês e o ano, você pode observar que nas condições, como eu não preenchi o dia, ele considera o primeiro dia de agosto, a partir de 0 horas. Como eu tenho hora, minuto, segundo aqui, até o dia 30 de setembro, que eu coloquei aqui, como está na segunda opção, né, de intervalo, até as 23h59, 59, porque 00 já é dia 1º de outubro. Então,
eu posso aplicar essas condições aqui que ele vai filtrar para mim exatamente esse período aqui de 1 de agosto, pode observar. Apesar que aqui a maioria ele está na ordem aqui de voo, né? Então pode observar que é o mesmo voo aqui. Então se eu colocar aqui lá para a página 4, deve aparecer um voo diferente. Aqui, ó, esse aqui é um voo do Congo. Então, mas a gente pode ver que está dentro do intervalo que a gente especificou aqui, de 1 de agosto e 30 de setembro. Essas aqui são as condições que a gente chama de condições normais dos campos. E a gente vai ter aqui embaixo, nos campos, observe aqui, as alterações que eu fizer nestes campos aqui vai servir para todos os tipos de filtro, filtro avançado, construtor dinâmico e a Quick Search. Então, as alterações que eu fizer servem para todos. Então, por exemplo, esse campo do tipo data aqui, ele ainda vai me dar a opção de escolher aqui as opções. Ó. Aqui estão apenas as opções normais. Então, quando eu executo aqui o campo do tipo data, vou editar aqui, né? Aparece apenas as opções normais. Agora eu vou ativar aqui as opções especiais, né? Onde, vamos colocar aqui, especiais normais, onde você pode escolher períodos. Ano corrente, até hoje, né? Ano corrente, vamos trocar aqui. Último ano, próximo ano. Como é tudo passado, não faz sentido a gente colocar próximo ano aqui. Trimestre, também não. Este mês até hoje, último mês, últimos 3 meses, últimos 6 meses. Acho que aqui é suficiente, 12 meses. Semana atual até hoje. Isso aqui eu vou tirar dia da semana. Os dias aqui também não vai fazer sentido, porque esse período é período um pouco mais antigo. E aqui as horas também não interessa aqui. Se quiser marcar todo o período, eu vou escolher aqui embaixo qual que é o valor padrão que eu quero. Então, vamos colocar último ano. E aqui eu posso escolher a ordenação, né? Qual a ordem que eu quero que essas opções apareçam para o usuário. Então, essas aqui são as opções especiais. Vamos executar aqui para a gente ver. Então, eu coloquei para aparecer as especiais primeiro e depois as normais. Então, vamos adicionar um campo aqui. Acho que foi de perto. Aqui, ó, que já apareceu o ano passado. Ó. Eu coloquei errado, não é o último ano, não. É este ano. Ano corrente, na verdade. Ó. Eu não tenho nenhum registro do ano passado. Então, vamos aplicar aqui. Na verdade, a quantidade de registro foi a mesma. Ó. 400 mil registros, porque todos os voos aqui são deste ano, né? A data. Então, vamos alterar aqui para últimos 3 meses. Ele já vai sugerir o período aqui. Vamos ver aqui embaixo. Aqui já filtrou apenas 4.851 registros aqui. Ou seja, essas são realmente as reservas aqui dentro deste período. Para os campos do filtro, a gente ainda tem a opção aqui de comparação de datas. A gente já viu essa opção em vídeos anteriores, mas vale a pena reforçar aqui, onde vai ser ativada a opção de comparação de datas para que o próprio usuário possa fazer comparações com períodos anteriores. Para trabalhar aqui a comparação de data, o ideal é que a gente ative aqui o resumo, né? Mas para fazer o resumo a gente precisa configurar as quebras aqui. Então, neste caso aqui, eu vou selecionar alguns campos aqui para a quebra dinâmica. A quebra dinâmica é aquela que permite que o próprio usuário selecione qual quebra ele vai aplicar na consulta. E a gente já pode deixar marcado alguma aqui para a consulta já iniciar com a quebra definida. Por exemplo, eu quero colocar aqui a companhia aérea, o avião, o país aqui de destino, né? Vamos colocar o país também de origem.
Vamos acrescentar aqui também a partida e a chegada aqui. Só que nesse caso aqui eu vou colocar mês e ano. Ano e mês, né? Para ele agrupar aqui por ano e por mês. E aqui nas colunas da direita eu vou colocar aqui para ele somar o preço para mim. E aqui também, na totalização do resumo, ele vai somar o preço e a quantidade de registros. Para finalizar aqui, a gente marca qual campo, qual quebra já vai começar aplicada na nossa consulta. Então, vou colocar aqui to country, que vai ser para onde que o voo vai ser destinado. E eu já vou aproveitar aqui também, aqui módulos da grid, vamos salvar aqui. Eu quero marcar aqui a consulta para começar pelo resumo. Então, vamos executar aqui. Aqui ela já vem resumida, né, mostrando aqui a soma por país e o valor, né, das reservas e a quantidade de reserva que tem para cada país aqui. E aqui, como eu disse, ó, a quebra dinâmica, a que eu marquei foi a do to country. Então já vem marcado. Se eu quiser, eu posso alterar. Vamos supor, eu quero colocar a airline aqui e, melhor dizendo, vamos fazer o seguinte, vou colocar a airline no eixo X e vamos colocar aqui o identifier, que é o avião, né, do eixo Y. Então aqui a gente vai ter atualização, ó, ele vai colocar os aviões aqui e as companhias aéreas na horizontal. Exatamente, aqui tem todos os aviões na vertical, no eixo Y, e as companhias aéreas no eixo horizontal. Na verdade, aqui a Ethiopia Airlines só tem um avião aqui, que é o McDonnell Douglas. E aqui todas as outras companhias, todos os outros aviões são da Spain Airlines. Na verdade, só tem essas duas companhias aéreas nessa parte do filtro que eu fiz aqui no banco de dados. Então, a gente já tem aqui de forma resumida. Observa aqui também que no resumo não está aparecendo aqui o botão de construtor de filtro. Isso é porque a gente tem que ativar o construtor de filtro aqui dentro do resumo também. Vamos fechar aqui, ó. Na barra de ferramentas, a gente tem que colocar aqui o construtor de filtro. Vamos colocar aqui à esquerda mesmo o botão, né, do construtor de filtro. Vamos executar novamente a nossa função, nossa consulta. Ela já vai entrar pelo resumo novamente e aqui agora aparece o construtor de filtro, onde eu posso aplicar aqui, vou colocar aqui from peraí. Aqui eu estou pegando a cidade, eu quero pegar o país, United States, e vamos colocar algo aqui, né, adicionar outro país. Então aqui eu vou pegar apenas os resultados de Estados Unidos e Canadá. Ele vai agrupar os dois aqui, né? Vamos aplicar aqui. Aqui, pode observar que apareceu os outros países aqui, mas está no campo to, né? Porque a quebra está pelo campo to. Vamos trocar aqui, ó. Vou colocar from. Então, agora sim, de acordo com o filtro que a gente fez aqui, de from United States em Canadá, a gente vai ter exatamente o período, os países filtrados aqui, exatamente a quantidade aqui, ó. Então isso aqui traz um poder muito grande para o usuário poder criar os próprios relatórios dele, né? Se eu quiser ver tudo, eu posso clicar em detalhar, né? Aqui já vamos ter 142 mil registros só dos Estados Unidos e Canadá, são os maiores, né?
Mas se eu quiser visualizar só apenas um país, eu posso clicar, por exemplo, só no Canadá, ele vai detalhar para mim só o Canadá, né? O que também não é pouca coisa, porque a gente vai ter que 52.779 registros. Para a gente comparar, trabalhar a comparação de data aqui, nós vamos aqui no construtor de filtro, vamos mudar aqui, acrescentar uma condição alinhada. Vou excluir essas duas condições aqui e vou colocá-las dentro da condição aqui que a gente já tinha feito, né? Então, nesse caso, eu vou colocar aqui que o país seja Estados Unidos ou Canadá. E aqui vou mudar o I e vou acrescentar uma nova condição aqui, que vai ser a data aqui da viagem, né? Então aqui ele vai considerar essa condição aqui alinhada e a condição aqui de baixo, ou seja, que o país seja Estados Unidos ou Canadá e a data aqui de partida seja entre 1 de 9 de 2024 a 30 de 11 de 2024, comparando com o período anterior. Perfeito, então a gente vai perceber que houve uma queda brusca aqui em todas as situações na quantidade, né? Porque, na verdade, eu acho que os números aqui estão no período mais anterior, né? No final do ano não tem tantos voos registrados assim. Mas aqui você pode observar que a gente está comparando aqui os períodos e apenas o filtro aplicado aqui. Então isso aqui dá muito poder na mão do seu usuário para que ele possa fazer os relatórios. Agora aqui é importante também a gente frisar a questão do o conteúdo do filtro aqui, onde ele vai colocar aqui entre parênteses. Então a gente tem aqui o From Country, que contém Estados Unidos, ou contém Canadá, então está aqui entre parênteses, então ele avalia qualquer condição, qualquer uma dessas duas condições, no caso a gente está usando o ou, e o período de intervalo aqui de partida, que foi o período que a gente aplicou na data inicial. E a gente está fazendo a comparação com o período anterior. Então, isso aqui traz muito mais poder para a gente, né, para manipular os dados. Aproveitando aqui a comparação de datas, ainda fica muito interessante a gente visualizar o gráfico dos resultados aqui, ó. Por isso que a gente vê uma queda tão grande aqui no período de 1 do 9 a 30 do 11, comparado a 2 do 6 a 31 de agosto. Então a gente vai perceber que a maioria dos voos estão nesses períodos anteriores ali. Eu poderia ter feito uma comparação de períodos diferentes para ter um resultado melhor. Eu acho que o máximo que vai aqui é no mês 9, né? Mês 10 e 11, eu acho que não tem nenhum voo aqui, por isso que está aparecendo dessa forma. A gente ainda pode configurar aqui o nosso módulo da grid para iniciar como gráfico. Observe que na consulta o gráfico pertence aqui ao resumo também, né? A gente tem as configurações principais aqui. A gente vai marcar aqui a opção de exibir valores. Aqui as configurações da coluna, das linhas, vou deixar tudo padrão aqui. E aqui a gente pode escolher o estilo do gráfico, né?
Então aqui ele já inicia pelo gráfico já, mostrando aqui o geral e aqui por a contagem. Aqui a soma e aqui a contagem de itens. Você pode também fazer os ajustes aqui no gráfico, né? No caso aqui, eu estou utilizando o To Country. Então vamos colocar aqui o mês e o ano e o airline aqui, ó, companhia aérea. Então, companhia aérea na vertical e o mês e o ano na horizontal. Nesse caso aqui ele vai criar um gráfico para cada mês e ano aqui, né? Comparando as duas companhias aéreas. Então, as configurações que a gente tem no resumo, a gente pode aplicar aqui nos gráficos também, né? Neste caso aqui, eu coloquei aqui na consulta para ela iniciar através do gráfico. Mas você pode marcar o resumo e dentro do resumo também você pode clicar para exibir o gráfico daquele período específico aqui, ó. Ou, se você quiser, pode aplicar o construtor de filtro antes de fazer esse processo. Agora nós vamos tratar para você que é usuário do sistema e você pode até dizer para mim: Eliel, eu não tenho facilidade de mexer com esse negócio, é muito complicado para mim, é muito difícil, eu não entendo nada. Vocês vão ver que realmente é bem simples você lidar com esses dados. E a grande vantagem que a gente tem aqui no Script Case é que você pode aplicar o filtro e, se der errado, você pode desabilitar ou você pode fazer a modificação. E isso aí vai permitir que você veja em tempo real ali se realmente são os dados que você está precisando. Antes mesmo de começar a explicar mais detalhes aqui do Script Case, eu vou passar para vocês aqui de forma rápida a questão aqui do teoria dos conjuntos, né? Então, eu fiz um exemplo assim bem simples, só para ficar mais claro de entender, imaginando que esse retângulo arredondado azul é meu universo, onde eu tenho o avião A380, tem Boeing, tem vários outros tipos de avião, mas eu tenho essa seção de vermelho ali, onde que é específica do avião A380. E eu tenho também períodos diversos, 8 2024, 7 2024, 6 2024, mas eu destaquei ali de amarelo o período 9 de 2024. Então, isso aqui é só para você entender que eu poderia colocar as condições do filtro avião A380 e ou a condição do período 9 de 2024. Caso você utilize a condição de ligação entre os itens, o E, significa que a gente vai lidar apenas com a interseção desses dois segmentos aqui. Eu tenho um avião A380 e tenho um período 9 de 2024. Então, quando eu utilizo as condições E, significa que eu vou lidar apenas com essa interseção aqui, ou seja, os aviões A380 dentro do período 9 de 2024. Então, o E ele é excludente, né? Ele vai excluir o que não pertence aos dois grupos, aqui, às duas condições. É claro que no Script Case a gente pode colocar outras condições aqui também e fica cada vez mais excludente. Quando a gente utiliza a condição E, o nosso resultado tende a ser menor, porque a gente está deixando a consulta, o filtro mais específico. Então, eu estou sendo mais restritivo na minha pesquisa. Então, eu vou ter um universo bem menor. E já quando eu utilizo a condição ou, eu vou ter um resultado maior, porque eu vou acrescentar tanto o avião A380 quanto o período 9 e 24. Aqui, considerando que uma parte do avião que pertence ao período, então incluiria também. Então, nesse caso aqui, o mais correto seria uma representação mais ou menos desse tipo. Quando eu utilizo o OU, ele vai colocar todos os itens que tem só o A380, todos os períodos de 9 de
2024, independente do avião, e também o período que faz parte da interseção entre esses dois segmentos, né? Seria o avião A380 no período. Então, o OU ele é mais inclusivo, eu vou ter um resultado maior quando eu utilizo o OU. Então, quando você for elaborar suas condições, você precisa entender qual é a sua necessidade do relatório e como você vai aplicar isso aí, se vai ser o I ou o OU. Lembrando que, neste exemplo que eu estou aplicando aqui, eu estou trabalhando com reservas de companhias aéreas. Mas você pode transportar esse exemplo para qualquer situação. Igual, por exemplo, a gente poderia trabalhar aqui com, de repente, as categorias do produto, com o período de vendas também, poderia ser algo semelhante, que você vai ter um resultado parecido. Basta você aplicar na sua condição e na sua situação, onde você vai precisar fazer o filtro no seu relatório. Então vamos fazer isso aqui na prática, este exemplo que eu dei ali, né? Vou começar com o OU. Vamos adicionar aqui o avião aqui, que é o Identifier. A380. Vamos acrescentar aqui o período de 1 a 30/9. Muito bem, ele me deu o resultado aqui, mas para facilitar eu vou mudar as quebras aqui, ó, para mostrar o avião e o período aqui no eixo X. Então nós vamos ter aqui vários aviões aqui que estão no período de setembro e nós vamos ter aqui o Airbus A380 em todos os períodos aqui, ó. Então neste caso aqui a gente está utilizando o OU aqui como o termo de ligação entre os campos. Se eu utilizar o I, ele vai mostrar apenas estes itens aqui para mim, ó. Que é apenas essa segmentação. Aqui no própria tabela já dá para a gente ver essa representação aqui dos intervalos. Então a gente tem aqui setembro de vários aviões e a gente tem Airbus de vários períodos. Então quando eu volto aqui no filtro e mudo aqui para e aplico, vamos ficar de olho aqui, ó, 476.897. Então, exatamente isso que aconteceu, 476.897. Pode observar que o I, aqui ligando o Identifier, aqui, que é o avião Airbus A380 e o Departure no período de 1/9 a 30/9. Então, esse I ele é mais restritivo, ou seja, ele retornou apenas a linha do Airbus em cruzamento com a coluna de setembro. Então, pessoal, você pode observar que a gente, trabalhando com as quebras aqui, ó, o eixo X, lembrando o eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical. Então, você vai poder trabalhar no seu resumo. Aqui, neste caso, a gente está utilizando o resumo. Essa aqui é a tela do resumo. Caso você queira ver os itens detalhados, é só clicar aqui em detalhar ou simplesmente clicar aqui no item aqui do eixo Y, né? Se eu clicar aqui no Airbus, como só tem um, ele vai detalhar para mim. Ou eu clicar em detalhar aqui, ele vai me mostrar todos os itens de forma detalhada, onde eu vou ver que todos são Airbus, porque ele está destacando lá. Eu acredito que dessa forma fica mais fácil para entender. Eu vou voltar aqui para o resumo novamente. Então aqui na opção de editar o filtro, você tem a opção aqui de clicar no botão cancelar. Esse cancelar aqui simplesmente vai cancelar a edição dessa tela. Quando eu cliquei em editar, eu poderia ter adicionado aqui, ó,
O outro item, quando eu clico em cancelar, ele volta para a tela anterior sem aplicar essa última alteração que eu fiz. Perguntando aqui, né? Se eu clicar em OK, ele voltou. Lembrando aqui também que eu posso desabilitar esse filtro aqui simplesmente clicando aqui sem atrapalhar em nada o que foi feito. Mas aqui o filtro está sendo desabilitado. Vai mostrar aqui todos os resultados, aqui, neste caso todos os aviões e todos os períodos. Então, para habilitar o filtro novamente, eu venho aqui, dei uma rolagemzinha horizontal aqui, né, porque ficou grande o resumo. Então eu clico em aplicar, ele aplica novamente. Isso aqui é um poder muito grande que a gente tem de facilitar o processo aqui, né? Ou simplesmente eu posso, na edição aqui, posso escolher se eu quero habilitar ou desabilitar um filtro específico. Por exemplo, eu quero Airbus, mas eu quero todos os períodos. Então eu vou desativar esse filtro do período aqui. Aí eu vou aplicar agora. Ele vai mostrar aqui, além de setembro, outubro, na verdade são períodos anteriores, né? Setembro eu acho que é o último. Isso aí, setembro, agosto, julho, junho. Está em ordem inversa aqui. Então, manteve aqui apenas o filtro referente ao avião. Então, se eu fizer o processo inverso, ele vai me dar um resultado agora apenas para Airbus, né? Então, no caso é o contrário. Apenas para setembro eu desativei o Airbus e aqui ele mostra todos os aviões que estão disponíveis na lista, apenas no período de setembro. Eu acredito que tenha ficado claro aí para você. Se você tiver dúvida também, pode postar aqui que a gente ajuda. Só que eu quero que agora Estados Unidos e Canadá vão pensar nessa situação. Eu quero todos os voos que foram para os Estados Unidos e Canadá, mas cujo preço seja acima de $300. Então nós temos aqui no total 130.600 já com Estados Unidos e Canadá. Vamos limpar isso aqui novamente e vamos construir esse filtro de novo. Então neste caso eu vou usar no nível básico aqui o I, e vou adicionar um nível aqui, um subnível aqui. Ó. Então aqui dentro desse subnível eu vou adicionar novamente to country. E aqui no nível de fora eu vou adicionar o valor aqui, o price maior do que 300. Então agora eu construí aqui as condições aqui, ó, ele vai falar aqui dentro é o, né? Perdão. Então aqui, ó, para Estados Unidos ou para o Canadá e o preço é maior do que 300. Então agora o meu filtro aqui vai ser um pouco maior, porque eu vou ver Estados Unidos e Canadá com preço acima de 300. Vamos verificar aqui, aplicar. Então a gente vai ter esse filtro aqui, ó, caiu para 52.237 registros. E aqui a gente tem a soma. Então agora a gente pode continuar adicionando condições aqui. Por exemplo, eu poderia adicionar um novo nível de indentação aqui, tanto aqui quanto aqui dentro, né? Então, por exemplo, aqui, vamos colocar o ou também. Vamos ver. Companhia aérea. Aqui, como eu tenho vários Boeings, então eu vou fazer de forma diferente. Eu não vou usar, não vou clicar em nenhum, como eu estou usando a condição aqui de contém, eu vou deixar dessa forma. Então ele já colocou aqui, ó, ou a companhia é
Airlines ou o identificador, ou seja, a aeronave é um Boeing, independente de qual tipo de Boeing. Pode observar que aqui está contém Boeing. Aqui vamos colocar igual a só para a gente ficar com uma parte mais direta, né? Então aqui, ó, to country para os Estados Unidos ou para o Canadá. Então isso aqui é uma condição que está dentro desses parênteses. E a outra condição está aqui embaixo. Ó. A companhia aérea é Spin igual a Spin Airlines ou o avião aqui, que é o Identify, contém Boeing, ou seja, qualquer um dos Boeings vão entrar aqui dentro. Vamos aplicar aqui para a gente ver. Então, que a gente consegue ver que só tem Estados Unidos e Canadá, mas a gente não tem aviação. Então, vamos colocar aqui nas quebras, no nível do eixo X, a aeronave, né? A aviação não, a aeronave. Então, a gente vai ter aqui, ó. Então, a gente vai ter aqui as aeronaves, só que eu esqueci de detalhe, né? A companhia aérea Spin Airlines. Então vai aparecer outras aeronaves aqui que não são da Boeing. Por quê? Porque eu coloquei a companhia aérea aqui. Vamos fazer uma modificação aqui. Vou colocar um I aqui no lugar do O. Pode observar, ficou bem grande, né? Nessa condição eu quero Spin Airline e eu quero Boeing. Para tirar todas as outras aeronaves que não são Boeing aqui. Agora sim. Agora nós temos Estados Unidos e Canadá e apenas os Boeings aqui na horizontal. É isso que eu quero te mostrar, que você tem esse poder de modificar em tempo real aqui e ver as alterações e alterar seu filtro aqui de forma bem dinâmica aqui. Caso você achou um resultado bacana e você acha que vai precisar deste filtro no futuro, você pode clicar aqui em salvar e dar um nome para o seu filtro aqui. No caso, está colocar USA. Então é isso, eu coloquei um nome sugestivo aqui para facilitar quando eu precisar aplicar o filtro novamente. Como eu não ativei o filtro aqui de forma, o salvamento ali de forma das regras privadas, né? Então ele vai salvar sempre de forma global. Então neste caso eu posso remover o filtro aqui. E voltando aqui no construtor de filtro novamente, se eu vier no botãozinho aqui, ele vai ver, você pode selecionar o filtro para aplicar, que é exatamente no nível público aqui, ó. Isso que eu acabei de fazer. Só de clicar nele já vai aplicar novamente o filtro que foi feito. Isso que permite deixar o filtro salvo aí para facilitar aí seu relatório futuro, né? Se você sempre está criando um relatório, precisa desses dados atualizados, eles facilitam, né? Como a gente trabalhou aqui com campos, caso você precise, né, trabalhar com, digamos aqui, nós vamos adicionar um campo do tipo data aqui, a gente utilizou aqui os formatos, aqui está cortando, a gente utilizou aqui os formatos, vamos arrastar aqui para cima, especiais aqui, por exemplo, o último mês ou últimos 3 meses. Se você salvar o relatório dessa forma, ele vai ficar dinâmico ainda, né? Sempre ele vai pegar os últimos 3 meses ou o último mês.
Isso aqui vai deixar o relatório totalmente dinâmico, facilitando aí o seu processo, né? Aí você pode salvar e restaurar o relatório sempre que for necessário. Aqui nesse cancelar, simplesmente nós vamos sair dessa tela aqui. Vamos aumentar um pouquinho mais o nível de complexidade aqui. Voltando aqui no filtro, construtor. Eu vou fazer a configuração dele aqui, tirar o modal, só para ficar mais fácil a visualização. Como eu dei zoom na tela aqui, acaba dando um problema ali. Mas aqui na visualização, vamos aqui, construtor de filtro, carregou. Vou carregar o filtro que eu usei anteriormente, lembrando que se eu quiser excluir esse filtro que eu criei, basta vir aqui no próprio construtor, né, no botão de salvar aqui, eu posso selecionar esse aqui para excluir, né, se eu quiser excluir esse filtro que eu já criei. Mas aqui nós vamos aproveitar aqui, ó, e vamos adicionar um terceiro nível aqui de condição. Só que aqui vai ser o que eu quero trabalhar aqui com preço maior que 300, igual a gente fez anteriormente, e vou adicionar aqui o preço novamente, só que aqui menor que 100. Observe que eu estou trabalhando com os dois preços. Se eu colocar I, eu não vou encontrar nenhum registro, porque não existe nenhum preço maior que 300 e menor que 100. Mas eu posso usar o OVO aqui, que vai ser aquele que é mais inclusivo, né, digamos assim. Ele vai acrescentar os que são maiores que 300 e menores que 100. Então, vai acrescentar os dois, né? Se eu colocar o I, ele vai ser excludente. Então, maior que 300, menor que 100 não existe. Acho que deu para entender aí como que funciona, né? E aqui, lembrando que ele já vai montando para a gente aqui em texto essas configurações que a gente está fazendo aqui. Vamos aplicar. Então a gente caiu aqui para 20 mil registros. Vamos dar uma conferida só para a gente ver se realmente ele aplicou isso aí. Então a gente tem aqui preços acima de 300, menor que 100. Olhando aqui, funcionou perfeitamente. Então é isso, pessoal. Eu acredito aqui também as outras condições que a gente aplicou lá, ele vem destacando, né? Eu acredito que tenha ficado claro aí para vocês, mesmo você sendo um usuário do sistema, se você está usando o sistema e você acha que deveria ter uma coluna que você gostaria de utilizar no filtro ou fazer qualquer outro tipo de coisa, você pode pedir ao seu desenvolvedor para acrescentar essa coluna aí para você. Então você viu aqui no vídeo, no começo do vídeo, como fazer isso. É bem simples para o desenvolvedor. E quem vai ter mais trabalho, digamos assim, vai ser o usuário de montar os próprios relatórios, né? Esse é o poder do BI, ou seja, o próprio usuário tem o poder de criar os próprios relatórios, tomando as decisões de acordo com sua necessidade específica. Então, isso aí é o poder que o Script Case vai dar tanto para o programador quanto para o usuário, de gerar relatórios robustos, complexos e personalizáveis, digamos assim. Lembrando que o construtor de filtro está presente também aqui na aplicação de gráfico. Vamos criar uma aplicação de gráfico aqui para a gente ver isso na prática, né? A mesma view do banco de dados. Vou colocar a dimensão aqui, identifier, vou colocar a métrica, o price. Então apareceu para mim o gráfico. Agora falta definir quais campos que fazem parte, né? Aqui em filtro, nós vamos construtor de filtro, selecionar os campos que vão fazer parte do construtor de filtro para que o botão apareça lá, né? Vamos colocar todos aqui.
Agora apareceu para mim aqui o botão de construtor de filtro e ele funciona exatamente como na nossa consulta, né? Vamos adicionar aqui duas condições só para a gente poder colocar em prática. Vamos usar Boeing ou Fokker 100. Então, neste caso, ele vai me mostrar apenas aeronaves Boeing ou Fokker 100. Então eu mantive esse erro aqui só para você observar que a gente comete erros de digitação e a gente pode modificar aqui em tempo real, né? Corrigindo, identificando onde que a gente errou. Então agora sim, eu tenho todos os Boeings e o Fokker 100 aqui no meu gráfico. Funciona exatamente da mesma forma, eu poderia acrescentar os outros itens tranquilamente, colocar filtros, colocar alinhamentos aqui, bloquear, tudo exatamente do jeito que a gente viu lá na nossa consulta. Vamos tirar o Boeing aqui, vai aparecer só o Fokker aqui embaixo. Perfeito. Eu espero que tenha ficado claro para você a utilização dessa ferramenta poderosa de consultor de filtro. Eu vou disponibilizar esse projeto e esse banco de dados para que você também possa praticar, se você quiser replicar essas opções que eu fiz aqui. Se você quiser construir filtros de acordo com a sua necessidade, aí, aplicando de forma semelhante ao que eu fiz aqui, vou disponibilizar para vocês tanto o banco de dados quanto o projeto. E se você tiver alguma dúvida, pode postar nos comentários aí que a gente vai responder. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.